Olá, boa noite, Cida. Já vou te chamar que o pessoal vai entrando, você já está online. Tudo bem? Olá! Já tô Oi, aqui. Já tô tá boa a aqui. conexão? Tô te escutando bem. Você me ouve bem? Eu escuto. Eu tô sem fone. Não, tudo bem, tranquilo. Ai, Vamos só rezar para Nossa Senhora das Conexões estar conosco nessa noite, para não cair, né? para não Gente, cair nada, exatamente. é que esse horário é difícil, né, Cida? Nunca assim, a gente não tem sempre a certeza absoluta, porque a gente depende do sinal que chega na casa da gente, né? É, Então, não depende muito da gente. No notebook eu uso o cabo, que é um pouquinho mais estável. No celular a gente depende do Wi-Fi. Mas, assim, não é. tem dado problema, não. Tem sido, para mim, tem sido tranquilo. Eu também. Estou no consultório, às vezes não sei como funciona. Em casa eu consigo também. Vamos ver se vai dar certo. Vai dar, já tá dando, já tá dando. Tudo programadinho aqui, as dúvidas. Ah, legal, legal. Vai ser um bate-papo bacana. Fiz Só uma quero que o povo. chamadinha agora, esqueci só de marcar o pessoal da assessoria. Mas Podia eu ter vi que você falou marcado, que a nem gente lembrei. corre, mas eu mandei para eles, né? Vamos ver se eles entram. Ah, legal, legal, Eu tomara. mandei para eles. Legal. Bacana. Vamos começar? Vamos esperar mais um pouquinho, né? Para a gente começar a conversar. Com, com mais gente. A gente É. já pode começar falando de corrida já, enquanto espera o pessoal dos nossos É treinos, verdade. né? Que amanhã eu vou, se Deus quiser, se não chover. Ah, não, agora não vai, não. Semana passada que foi Tá muito difícil, né? frio, tá muito frio, Cida. Tô com preguiça. Eu acordo e volto para a cama. Não, a semana passada, e só deu quarta, porque na sexta já não deu. Que Aí já sexta choveu. tava feio. Choveu É, sexta, choveu sábado, é. aí já não deu. O pessoal tá entrando aí. Posso começar a te apresentar, Cida? Pode, tranquilo. Já tem gente aí, tem 11 pessoas. Já tem. Acho Então legal. vamos lá. A Cida é essa mulher lindíssima aí que eu conheci na corrida, né, Ah, Cida? E que a gente, por coincidência, sabia que a minha mãe conhecia os filhos da Cida, né? estudaram no E Universitas. estudaram lá no Universos com a minha mãe, quando ela era psicóloga lá, e assim o mundo é muito pequeno, né, Cida? Dá a volta E eu queria ainda bem que apresentar nos para. encontramos numa situação tão saudável, né? A gente se encontrou, conheceu correndo na praia e continuamos lá, né? Firmes e fortes. Eu queria Exato. apresentar a Cida, que é uma querida, ela é fonoaudióloga, ela é formada pela PUC de São Paulo, especialista em voz, né? E ela tem mestrado e doutorado em psicologia social e uma especialização em jornalismo científico. Quer dizer, eu não posso falar errado, gente, que hoje tá difícil, mas tá Já tudo pensou? ótimo. E já pensou, Cida? Hoje você tá vendo se eu tô falando certo, se eu tô falando errado, mas a gente vai aprendendo, né? Né? Tudo que não se aprenda. E a Cida, ela trabalha com clínica de fono, né, Cida? Com pessoas que têm Mais dificuldade em especificamente, falar, né? Principalmente na área de voz atualmente, treinamento, assim. mais treinamento individual, né? Uhum, E consultoria empresarial, né? É isso? Fala um pouquinho pra gente, exatamente. Cida, do seu trabalho, o que que você faz, vamos Então, conversar. eu fiz fonoaudiologia, né, numa época que nem tinham as especializações. Na verdade, quando eu fiz fonoaudiologia, a gente tinha que explicar que estava fazendo fonoaudiologia. A gente falava que estava fazendo fonoaudiologia e tinha que explicar o que isso significava, porque alguns anos atrás, assim, realmente era uma coisa muito diferente, as pessoas não sabiam. Hoje está muito melhor conhecida. Então, pela própria profissão, assim, no começo a gente não existiam especialidades, nós formávamos para trabalhar com qualquer coisa que se relacionasse a problemas de comunicação. Isso inclui problemas na articulação de alguns sons, então se a pessoa trocava uma letra na hora de falar ou distorcia uma letra na hora de falar, é o fonoaudiólogo que atende. Porque nasceu com a fissura palatina, por exemplo, é o fonoaudiólogo que trabalha. Se era surdo. Então, assim, se tinha tido um AVC, problema de linguagem, se tinha tido um câncer de corda vocal,
também, então era o mesmo fonoaudiólogo. Com o tempo, foram criadas as especialidades. Então, hoje a gente se forma com conhecimento geral, um pouco parecido como acontece na medicina, né? Você tem uma passada geral de tudo e, se você quiser, você se especializa em alguma área. Então, eu me especializei em voz, na época que as especializações chegaram, na verdade, eu já estava trabalhando mais com voz mesmo, já estava fazendo mestrado e tal, então eu já estava me especializando, então acabou que eu me tornei aí, então, especialista em voz. Durante bastante tempo trabalhei só com clínica de voz, mas assim, como por conta disso eu acabei indo para a TV Tribuna, para fazer um trabalho, assim, na verdade a gente quando vai, geralmente vai para apagar algum incêndio, né? E eles tinham realmente uma apresentadora na época, né, que era um pouco, que tinha uma pequena distorção articulatória, eu fui para resolver aquilo, acabei resolvendo um outro probleminha aqui, outro acolá, e acabei ficando, estou com eles lá já tem mais de 20 anos. Nossa, Então, já é da casa. já sou da casa. E nesse tempo, assim, a fonoaudiologia também avançou em várias áreas, né? Mas a demanda da televisão também modificou. Então, antigamente, se você for pensar um tempo atrás, assim, 10, 20 anos ou até mais, o tipo de reportagem, assim, as pessoas, tanto os homens quanto as mulheres, era um tipo Mais de formal. postura muito mais formal. Hoje se pede uma coisa muito mais informal, tem muito mais ao vivo, tem muito mais improviso. Então, o nosso próprio trabalho também teve que se modificar. E com isso a gente foi, eu e assim como as outras colegas de Globo, né, praticamente a gente trabalha hoje numa especialidade, fazendo algo na fonoaudiologia que não existe um rótulo ainda efetivamente, né, que seria esse trabalho com um trabalho, a gente chama enfim, tem vários modos de chamar isso, né, esse trabalho de voz profissional falada, ou de uma estética, porque muitos dos meus clientes hoje, Vivian e pessoal, não tem exatamente um problema, eles não têm exatamente uma distorção articulatória, um distúrbio de voz, mas eles percebem que poderiam melhorar a sua comunicação. Então, eu trabalho o que antigamente se chamava de oratória, né? Mas É isso que eu ia falar. não é Eu mesma sou uma exatamente. pessoa que falo super, né? Eu falo muito, mas eu fui fazer um curso de oratória e mesmo assim tenho muito que aprender. Porque a gente É, fala muito, mas não sabe se expressar, falar devagar, né? Às vezes a gente fala muito rápido, né? tem muitas coisas que estão envolvidas na comunicação, né? Então, Sim. logicamente, assim, a oratória é bacana, ela te dá, assim, o fato de você articular corretamente, de colocar a voz é muito importante. Mas se eu me preparo desse jeito, mecanicamente, a minha voz, a minha dicção, etc., eu vou ficar uma boa falante, ou vou ficar uma boa faladora. Não necessariamente uma boa Oi. comunicadora. É. Porque para ser um bom comunicador, não basta apenas eu falar corretamente, eu falar com uma voz linda, maravilhosa, uma dicção. Eu tenho que chegar no outro, então eu tenho que conhecer também como funciona o lado de lá, quem é minha audiência, quem é meu público, tá? Como é que eu entrego o meu conteúdo? Então, nesse sentido que a gente veio avançando para cá. Então, por exemplo, muitos dos meus clientes hoje, né, para essa área de treinamento, assim, tirando, por exemplo, você tem alguns públicos específicos, né? Então, sempre trabalhei com jornalismo, mas depois, e ainda trabalho, mas eu passei a atender também pessoas que eram entrevistadas pela TV, porque a pessoa é especialista numa coisa, mas não necessariamente ela está habituada com o ambiente da TV, habituada com uma câmera, habituada com luz, habituada. Então, a gente montei, na verdade, um treinamento para preparar essas pessoas. Esse treinamento existe, eu faço até hoje. Ele tem 10 horas é um curso individualizado com 10 De horas 10 onde eu horas. passo por tudo. Onde eu passo por esses conteúdos de comunicação. Porque como eu estava te falando, assim, não, e aí a gente trabalha dicção, trabalha voz, sim, trabalha tudo isso, mas a gente trabalha também a percepção de aspectos muito interessantes, muito importantes, e que passam despercebidos, como, por exemplo, o olhar, como, por exemplo, o perceber nas microexpressões faciais se a pessoa está me entendendo, se a pessoa não está me entendendo, como é que há tempo de eu poder reformular aquilo que eu estou falando de forma que a pessoa entenda.
É verdade, porque às vezes você está falando para um público muito leigo, né? Às vezes para um público muito específico, e aí você tem que saber como falar para essas pessoas diferentes, né? Exatamente, isso acontece muito com profissionais liberais, de uma maneira geral, que estão acostumados com os seus jargões técnicos, né? Porque os jargões, eles não estão aí para atrapalhar a vida de ninguém, eles facilitam a nossa vida quando a gente está entre os pares, né? Então, falar por siglas, ou falar por um nome curtinho, assim, que já identifica aquilo, é rápido porque corta caminho quando a gente está com as pessoas da mesma área. Só que quando a gente vai falar com uma outra área completamente diferente, se a gente levar esse mesmo conteúdo, com esse mesmo formato, a gente vai gerar um estranhamento, entendeu? Então, não que você vai estar falando português, a pessoa vai te entender, mas certamente ela não vai entender na integralidade. Ela não vai receber a tua informação com todo o potencial que ela teria. Então, nesse sentido que a gente também trabalha, ajudando a pessoa, o profissional, a perceber que é possível simplificar a linguagem e ainda assim ser assertivo, ser correto, estar de acordo com a ciência, né? Esse foi um dos motivos que eu fui fazer jornalismo científico. Algumas pessoas estranham, acham que eu fui fazer, porque quando eu fiz você comentou que eu tenho especialização em jornalismo científico. O que acontece? Isso, né? Para saber os então, termos, isso. Então, na verdade, assim, o jornalismo científico, na época que eu fiz na Unicamp, eles formavam turma, metade da turma era jornalista e a outra metade eram pessoas de diversas áreas. Então, só médicos tinham 5. Eu lembro que 5 eram médicos, 2 eram da Unicamp e os outros 3 não eram da Unicamp. Por que acontece? Quando você se torna uma pessoa acadêmica, que foi o meu caso, fiz mestrado, doutorado, dei aula na universidade durante muitos anos, a chance de a gente se tornar academicista demais no falar e no escrever é muito grande. Porque você vai fazer paper, você vai fazer artigos, você vai fazer ensaios, você vai fazer a sua própria dissertação, a sua tese e tal. De que jeito? Nos moldes da BNT, tudo direitinho. Então tem todo um linguajar que é técnico. Então você fica expert em determinados assuntos, mas também expert em engessar a sua linguagem. Entendeu? Com uma linguagem engessada do ponto de vista do popular, quero dizer, né? Então, sim, técnica, né? Você vai falar só coisa técnica. Exatamente. Então, só que, na verdade, falando com termos técnicos, eu atinjo outros técnicos, não atinjo uma população maior. Então, e assim, aí a gente viu que durante o curso deu para a gente perceber muito bem que delícia que é você conseguir falar de uma forma simples sobre um tema da sua área, que você acha importante, mas que aí você vê, nossa, é possível simplificar e ainda ser tudo verdade, quer dizer, tudo correto, quer dizer, eu não estou mentindo, eu não estou falando uma não verdade, eu estou falando uma verdade em termos simples, sim, mais fáceis de entender. Que eu ia perguntar? Por exemplo, Cida, a gente corre de manhã cedo, às vezes está frio, e aí, por exemplo, eu respiro muito pela boca. Percebo que eu fico ressecada. Então, assim, até que ponto isso não prejudica na minha voz, né? Por exemplo, um cantor. Sim. Será que esse cantor não vai ser... Eu sou médica, às vezes eu posso estar um pouquinho rouca. Mas um cantor não, né? Então, assim, exatamente. O que faz mal para essa corda vocal, para a nossa voz? O que faz bem? Vamos falar um pouco sobre isso. Excelente pergunta. E eu vou começar já desse ponto que você falou. Assim, você sente esse ressecamento, né, ao correr ou em algumas situações assim de ficar com a garganta seca. Então, esse é um ressecamento que dá um incômodo realmente na garganta, tá? E assim, na corrida, assim como na fala, é quase que impossível a gente respirar apenas pelo nariz. Tá? Na fala, por exemplo, se eu respirar, o correto é respirar só pelo nariz, tá? Mas durante a fala, se eu só respirasse pelo nariz, isso levaria um tempo, porque a respiração nasal ela é mais lenta, ela demora um pouco mais. Então, para a gente ganhar fluência na fala, a respiração é feita pelo nariz e pela boca. Então, se eu faço isso durante muito tempo, eu vou sentir um ressecamento. Só que, se eu faço isso de uma forma errada, excessiva, vai fazer muito menos estrago, digamos assim, para você do que para um cantor. Você está absolutamente certa. Sim. Logicamente, você também pode ficar com problema de voz. Só que isso você vai conseguir, a não ser que seja um problema
gravíssimo, tá? Mas você vai conseguir continuar trabalhando. Agora, se for um cantor, se for um professor, se for um locutor, realmente ele vai ter que sair. Então, assim, no caso de, por exemplo, da corrida, nós vamos correr cedo, por exemplo. O ideal, e tá um dia muito frio, o ideal é que a gente vá com uma certa proteção, tá? Aí para isso serve aquelas bandanas, tá? Nesse sentido, Por isso que nessa você época, usa, né, eu Cida? tô usando bandana, exatamente. Eu tô usando bandana porque eu já tô fazendo as duas coisas. Você protege essa parte aqui e protege a parte do pescoço. Com os repórteres, a gente fala, recomenda bastante isso, principalmente essa época de frio, ou quando eles estão em outros lugares, como foi na Copa, acho que da Rússia também, eles estavam todos lá, um baita frio, quer dizer, você pode reparar que daí eles usam realmente uma proteção no pescoço também, tá? Agora, as pregas vocais, elas estão numa região e elas são encobertas de mucosa, toda ela, entendeu? Quer dizer, e elas precisam estar úmidas, elas precisam estar lubrificadas, porque cada sílaba dessa que eu falo, cada letra mesmo, você tem uma série de vibrações na prega vocal. É tudo muito rápido, assim, uma estrutura até bonita de se ver mesmo, mas é tudo muito rápido, só que você precisa de um ambiente úmido. E para manter isso úmido, logicamente o organismo ele vai disponibilizar o líquido que ele tem. Se você não faz se você é um profissional da voz e não deixa um copinho de água por perto, você corre muito a chance de você ir usando o que você tem e o que você não tem. Aí começa a entrar no vermelho, digamos assim. Então a hidratação ela é bem importante. Porque a saliva começa a ficar mais grossa, tá? Então, a hidratação é muito importante, essa proteção contra todas as intempéries do clima, de uma maneira geral, também são importantes, tá? E assim, a gente tem que tentar fugir também de algumas outras coisas, né? Agora, tem outras duas coisas que eu acho super importantes para quem quer manter uma voz legal, uma voz... Poxa vida, eu falo todos os dias, ou eu sinto que a minha voz é meio frágil e tal. Tem duas coisas que as pessoas acham que não tem muito a ver e tem tudo a ver. Principalmente os cantores, por exemplo, ou outros profissionais que usam bastante a voz, que é o sono e a alimentação, tá? Como eu estava falando agora há pouco, como a produção vocal ela necessita de uma atividade muscular muito grande para poder gerar a voz. É uma estrutura bem pequenininha, mas ela é constante, entendeu? Então, isso gasta energia. Se eu não tenho um sono bom, eu não recupero isso. No dia seguinte, eu vou conseguir falar? Vou. No outro dia também. Só que assim, se você... A conta começa a não fechar. Se você fala muito e dorme pouco, tá? Não consegue repor essa energia, lá na frente a conta vem. Então, você pode ter um desgaste nessa prega vocal. E isso é muito comum, né? Quando a gente passa, por exemplo, se a gente faz aquelas noites de balada e no dia seguinte você acorda meio rouco, tem a ver também de não ter dormido bem, tem a ver com sei lá, que agora o pessoal não fuma mais na balada, né? Mas assim, com a poluição... Mas o fato de falar alto... Sim, o fato de falar alto. Uma balada... Música, tum, 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 tum. Você vai falar com as pessoas, geralmente você está bebendo alguma coisa que geralmente não é muito geladinho, geralmente, a coisa que você está bebendo, você fala mais alto, tá? Então, existe um esforço vocal. Como são duas pregas vocais trabalhando o tempo inteiro, esse esforço, além do ideal, vai fazer com que a gente ganhe um edema nas pregas vocais. Então, no dia seguinte, aí você dorme e acorda, no dia seguinte você está com aquela voz, né, de travesseiro, aquela voz rouca, tá? Porque você está com edema de prega vocal. Mas o que acontece? Para a maioria de nós, se a gente descansar aquele resto de dia, dormir de novo e tal, no dia seguinte, né, passou 2 dias, você já está boa. Mas algumas pessoas, infelizmente, em situações correlatas a essa que você está falando, podem, inclusive, numa dessas de falar além do ruído, competindo com ruído, etc., você pode fazer uma lesão de prega vocal, como um pólipo, por exemplo. O pólipo de prega vocal, por exemplo, tem muito... As histórias são muito típicas, assim. São depois de show de rock, depois o cara é puxador de samba na escola de samba, entendeu? Ele fica 1 hora cantando. Hoje em dia até que nem tanto, que eles estão se preparando muito mais.
mas era muito comum, assim, depois que passou o carnaval, muitos deles desenvolveram pólipo de prega vocal, por exemplo, né? Agora, é importante a gente deixar claro que, assim, a gente pode ficar rouco, mas sempre, por exemplo, se foi depois de uma balada, de uma situação assim, você sabe, não, eu abusei e tal, e isso geralmente se resolve muito rapidamente. Agora, não é normal você estar rouco hoje, amanhã, depois de amanhã, durante uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, e assim vai, entendeu? Acho que assim, a gente costuma alertar que qualquer rouquidão acima de 2 semanas deve ser investigada. Tá? Então, deve passar por um otorrino que vai fazer um exame específico, simples assim, no próprio consultório, e que dá para ver as pregas vocais. Então, a primeira coisa que tem que fazer é descartar que você não está com nenhuma lesão. A maioria delas são benignas, mas é importante saber se está tudo ok, né? E Cida, as pessoas conseguem modificar a voz? Assim, a Modificar? idade modifica, sabe assim, modificar pela idade, pelo tempo, como que funciona? Tem duas situações, né? Assim, pela idade, sim, né? Porque a prega vocal, a voz que nós temos hoje, ela depende de uma estrutura física, tá? E essa estrutura física, ela é uma quando a gente é criança. Quando a gente, por ação hormonal, a gente entra na puberdade, a gente vai ter um crescimento da estatura, de tudo, e também da laringe. Então, a laringe de meninos e de meninas vai crescer. Só que a dos meninos, ela cresce mais. Então, a gente vai ter o que a gente chama de uma muda vocal. A voz, geralmente, ela muda bastante, muda radicalmente, né? Nas meninas, a mudança não é tão, assim, audível, assim, mas muda também, tá? Então, assim, eu reconheço se é uma criança está falando, se eu não pudesse enxergar e só ouvir uma pessoa, eu reconheço se é uma criança, eu reconheço se é um adulto, tá? Mas aí adulto não necessariamente eu vou saber se tem 18, 20, 30, 40, 50, tá? A época da vida adulta, digamos assim, até mais ou menos por volta da menopausa na mulher, né? E nessa idade correlata no homem, não tem muita diferença. Após isso, também por ação hormonal e por questões de atrofia muscular, tal, que começa a ocorrer mais nessa faixa etária, a gente tem também algumas diferenças nas vozes das mulheres e dos homens. As vozes das mulheres, as vozes femininas, tendem a ficar mais graves com o tempo. Então, a gente se torna uma velhinha falando mais grosso. E os homens, que tinham vozes graves, tendem a ficar com as vozes um pouco mais finas. No frigir dos ovos, velhinhos e velhinhas ficam com as vozes parecidas. Parecidas. Muito semelhante ao que acontecia com as crianças. As crianças também, porque menino e menina não tem ainda, até passar pela puberdade, a laringe tem exatamente o mesmo tamanho. Entendeu? As pregas vocais são idênticas. O que diferencia um menininho e uma menininha falando é o jeito de falar, e não a voz em si, não da corda vocal. Agora, você do outro ponto, existe uma outra questão, porque assim, a gente depende eu estou falando aqui das pregas vocais, da nossa laringe, a gente depende delas, que são a nossa estrutura para falar. Porém, a laringe está aqui, né? Só que ela sai aqui da minha boca. Para chegar aqui, ela vai passar por um tubo, tá? Que é a minha cavidade oral, e também a gente tem a nasal. Isso modifica o som da minha voz, tá? Tanto é que se eu pudesse, né, se fosse possível, eu tirar a minha laringe aqui e colocar na sua agora, tá? E fizesse um transplante da minha laringe para a sua, e você abrisse a boca e começasse a falar, não ia resultar na minha voz. E nem na sua. Entendi. Tá? Por quê? Porque a gente depende da estrutura e de todo esse tubo, tá? E esse tubo é diferente de um para o outro, evidentemente, tá? Porque a gente tem estruturas de rosto diferentes, mas não apenas, não só por isso. Porque a gente tem estruturas moles dentro da boca, tá? A bochecha, a língua, o céu da boca, aquela parte lá de trás. Então, por exemplo, muitas dessas estruturas eu consigo modificar. Então, por exemplo, a voz que eu tenho hoje, ela está organizada desse jeito. Agora, se eu, por exemplo, tivesse, de repente, convivido com pessoas diferentes, meus pais ou outras pessoas, eu poderia ter acostumado a falar desse jeito, por exemplo, por imitação, que é um jeito de falar com o fundo da garganta. Ou então, ao contrário, eu poderia falar assim
de um jeitinho assim mais doce, mais de menininha e tal. É a mesma voz, mas eu estou modificando só as estruturas moles da minha boca aqui. A minha língua eu alarguei, eu estou prolongando algumas vogais. Então o timbre fica totalmente diferente, né? Assim, você vendo que eu estou imitando aqui, né? Obviamente. Sim. Mas assim, aí isso que os imitadores fazem. Os imitadores têm o domínio, né? Quando você vê aqueles imitadores que imitam mesmo, né? Aí o pessoal, enfim, geralmente da política e tudo mais, você vê que eles conseguem uma transformação enorme, né? Mas como é que eles conseguem isso? Fazendo essa modificação que eu fiz aqui bem grosseiramente para vocês, de uma forma muito hábil, né? Então a gente brinca que eles são os malabaristas da voz. Mas, Né? Cida, pensando nesse princípio de imitação, então, por exemplo, a minha mãe, a minha mãe, a minha irmã, temos todas a mesma voz. A minha irmã hoje me ligou e falou, nossa, você tá com a voz da tia, porque a minha voz é igual da minha tia. Então, aí a gente pensa, como que os filhos também adotados têm a voz da gente, né? Talvez pelo esse mesmo princípio da imitação. Exatamente. Exatamente. Você tem situações de crianças adotadas que não, por não terem ali a mesma herança de genética, digamos assim, não necessariamente tem uma formação de laringe parecida ou idêntica, tá? Uhum. Mas aí, isso que é bárbaro, porque você vê a influência dessa imitação, né? Que acontece. Porque como é que a gente aprende a falar? Né? Como é que os filhos da gente aprendem a falar? Ouvindo a gente falar. Né? Então, a gente vai adequando, a gente vai tornando a voz bem parecida. Agora, é engraçado, porque nem todas as famílias têm essa paridade aí de as vozes serem parecidas. Tá? Assim, por experiência, por eu ter... eu sei de várias histórias, né? Por dar aula disso e tal. Porque você, que nem você falou, você, a sua irmã, a sua mãe, a tia, quer dizer, às vezes uma família inteira, e não nem nuclear, às vezes você tem ela expandida mesmo, todo mundo realmente. Isso acontece geralmente quando existe uma certa empatia mútua ali, né? Assim, quando vocês comungam da mesma. Assim, existe alguns. Porque convivem, mas existe alguma certa concordância, alguns laços, digamos assim, de afeto, minimamente, eu quero dizer. Entendi. Tá? Porque quando não existe empatia, a gente acaba não fazendo essa convergência, tá? Então, aí a gente tem casos, da mesma forma que nem você estava falando, de um filho adotado que pode ter a voz, o jeito de falar igualzinho, o jeito de rir até, igualzinho. Da mãe adotiva, do pai adotivo, e às vezes você tem consanguíneos bem diferentes também, entendeu? Tudo depende de como é que a coisa ocorreu aí nesse desenvolvimento. A sintonia, né, entre as pessoas, né, também tem isso. Exato, uma palavra ótima, exatamente. Essa é uma palavra que eu acho excelente, a sintonia, que é o que a gente busca. Mas eu gostei que você falou a palavra imitação, porque eu acho assim, é uma palavra que ela ganhou um status assim meio negativo, e eu acho que qualquer aprendizado depende de uma observação prévia que vai nos levar a uma imitação, inclusive a corrida, tá? Quando você olha alguém que corre bem, tá? O jeito que a pessoa está fazendo, tá? Com os braços, com as pernas, com o corpo, e tenta seguir, tenta imitar, você melhora a sua performance, né? Por isso que eu tô melhorando, Cida. Tô te imitando. Não é? Essa foi boa. Não, eu digo da gente imitar alguém bom. A você. Ô, Vivian, eu tô me referindo a gente mirar alguém realmente bom, não a pé de chinelo aqui, entendeu, minha filha? Eu tô falando, pegar algum bom, assim. Eu evolui bastante. Não é? Porque a gente vai... Então, assim, a imitação, ela faz parte. Então, eu acho que ela ganhou um certo estigma. E na área de comunicação, eu incentivo muito, assim, os meus clientes. Eu sempre pergunto, quem são as suas referências, né? Quem é que você admira? Quem é que você... Putz, essa pessoa fala super bem. Ou essa pessoa... tem uma oratória bacana, tal. Assiste vídeo, ouve podcast, aprende, né, com a pessoa, mas ao mesmo tempo você vai formando também alguns, como eu falo, alguns
se fosse um certo portfólio de algumas estratégias de fala. Então, não pegue também só uma referência, porque não é para imitar exatamente, é para a gente ganhar modelos, para a gente ganhar modelos. Então, pegue vários, né, de pessoas legais, escute, observe, entendeu? É uma etapa que a gente, acho que de uma certa forma, hoje em dia, a gente meio que pula, até para qualquer coisa. Vamos supor, você quer aprender, você fala assim, quero aprender a tocar violão. Qual é a primeira coisa? Ou um filho fala, quero aprender a tocar violão. Ah, vamos ver lá, vamos botar no Google um professor. Preciso arrumar um professor. E às vezes, calma, entendeu? Primeiro, vamos ver, vamos assistir, vamos escutar violão para ver se eu gosto de ouvir o som do violão, porque, entendeu? Assim, então eu aguento escutar, porque assim, se o que eu faço aqui com os meus, será que aprender tal coisa? Tá bom, então vamos começar a escutar aqui em casa um pouco disso para ver se você fala, pelo amor de Deus, desliga isso, então você não é do ramo. Então, já começa a fazer uma seleção natural por aí. Ouvir e depois tentar dedilhar, tentar pegar o violão, tentar ver aula online, e aí só então pegar o professor, entendeu? Então, não pular etapas que antigamente quando a gente tinha menos disponibilidade, a gente tratava de descobrir como é que se fazia as coisas, tá? E com tudo. E hoje a gente que acha que alguém tem que ensinar e na verdade, eu acho que eu pelo menos recomendo e acredito muito nessa importância de você parar, olhar, observar. Às vezes, tentar realmente, como é que eu faço isso? Tentar imitar, para aí só depois aí você pegar alguém para te direcionar, etc. Então, não sou contra, até porque eu faço isso com as pessoas, entendeu? Mas eu recomendo bastante que as pessoas não pulem essa etapa, é uma etapa boa, uma etapa importante também. Mas falando sobre, assim, observar, a gente hoje em dia, Cida, não fala muito, né? Tá mandando no WhatsApp, mensagem. E aí eu percebo que às vezes eu quero ligar para a pessoa para poder saber o tom que ela recebeu essa mensagem. Porque você escreve assim, que dia lindo, ou que dia lindo, quer dizer, como que a pessoa está falando? Qual é a entonação, né? Então, assim, Exato. o quanto essa voz, essa mensagem que você quer transmitir está sendo interpretada pela pessoa. Então, assim, o que a voz da pessoa fala dela, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que é importante. Você fala bom dia, ou bom dia, ou bom dia, quer dizer, né? E às vezes não precisa nem muito do bom dia. No tempo de... Você ainda pegou, né? Tempo mais de telefone, quando ainda não existia isso. Mas a tua mãe, que deve estar aqui também, e outras pessoas vão lembrar desse tempo que a gente só tinha o telefone. Então, às vezes era só no alô. Alô? Então, alô. Você alô? já sabe que é completamente... Exatamente. Alô. Entendeu? Então, aí assim, te acordei? Ou então, o que aconteceu? Viu o passarinho verde? Entendeu? Pelo alô, são 3 letrinhas, tá? Então, é muita informação que vem pela voz. Eu concordo com você, com as mensagens, a gente... primeiro que às vezes a gente fica meio amarrado e não tem como se expressar. Aí, felizmente, existem os emojis, né? Que a gente pode colocar as carinhas para dar o tom, se a gente está brincando, se a gente está falando sério, se a gente está... Então, isso ajuda, né? Você meio que usar e abusar dos emojis, se for possível, se for uma situação informal, evidentemente, né? Agora, outra coisa que eu recomendo também, logicamente que não para todos, porque numa situação profissional não é legal, porque nem sempre outra pessoa pode receber, que é gravar áudios, entendeu? Porque é uma forma de você falar, de você se ouvir depois, né? Porque existe todo um estranhamento, depois se quiser a gente fala isso, mas geralmente a gente não gosta no primeiro momento da nossa própria voz. A gente não gosta porque a gente não se reconhece quando a gente se escuta. Pô, essa não sou eu. Essa não é a minha voz, né? Então, aí você vai acostumando, quando você grava os áudios, você começa a ter que escutar a sua voz até chega uma hora que você acostuma, né? E aí você permite que a outra pessoa receba exatamente isso que você está falando, que são todos os marcadores, né, que revelam mais além das palavras. Porque quando eu falo, dependendo do tom que eu falo, eu tô te revelando a minha emoção em relação àquilo que eu estou falando, se eu estou gostando, se eu não estou gostando, se é um assunto legal, se é um assunto que me preocupa, por exemplo, ou se é um assunto que me deixa tensa, tá? Porque a voz às vezes... Nossa, e a gente...
E logicamente eu estou aqui usando alguns adjetivos e às vezes a gente não vai saber, estava com a voz tensa, ou estava com a voz solta, ou estava com a voz apertada, mas a gente sabe que tinha alguma coisa estranha. A gente fala assim, não gostei desse tom, tá? Não gostei desse tom. Às vezes você na escrita é mal interpretada, né? Até na escrita, exatamente. Então a voz te ajuda a falar que você não falou bravo, você falou firme, diferente, talvez, né? Exato. Enfim. Eu vou te dizer que, assim, mesmo essa interpretação do bravo e firme também, ela depende de quem recebe, Vivian. Então, assim, por exemplo, tem pessoas, eu posso estar falando, por exemplo, esse meu jeito de falar agora, eu acho que é um jeito firme, eu não acho que é um jeito bravo, mas pode ser que para uma pessoa mais contida, que foi criada num ambiente mais reservado, uma cultura, por exemplo, como uma cultura japonesa, mais respeitosa, talvez eu seja interpretada de uma certa maneira como autoritária ou como brava, entendeu? Então, quem faz esse julgamento é o lado de lá. Então, eu sempre tenho que fazer essa leitura de para quem eu estou falando, com quem eu estou falando, como é que eu vou, usando a sua palavra, sintonizar para não ser mal interpretada. Porque você pode estar super bem intencionada, ou seja, eu só estava falando, eu queria mostrar que isso é uma coisa importante para mim, que eu tô com toda a minha energia nisso, entendeu? E às vezes você pode ser interpretada ao contrário, entendeu? Então a gente tem que. Porque às vezes já aconteceu isso comigo, mas, por exemplo, eu já passei muito por isso. Às vezes eu falo alguma coisa, nossa, calma, mas assim, eu não tô bem. Certo? Voltou. É que me ligaram aqui. Acontece. Me ligaram, mas tudo bem. Você. Então, mas volta o que você estava falando. Interpretado, né? Eu falo assim, eu falo alguma coisa, nossa, calma, mas eu tô calma, meu jeito de falar, né? Eu mesmo faço isso. Sim, às vezes você está empolgada com o assunto, tá? E às vezes, por exemplo, a comunicação ela é feita de turnos, tá? Então eu estou falando, enquanto eu falo, você está escutando, você está calada e depois, e vice-versa. E às vezes a gente está contando um assunto e a gente ainda não acabou e a gente não quer dar chance do outro falar porque a gente quer terminar o nosso assunto e aí você engata uma com a outra, não dá pausa e para outra pessoa isso soa como se você tivesse, tá ansiosa, então não, só quero terminar o meu raciocínio, é que às vezes o raciocínio é grande. E aí pode. Eu falo rápido, né? Eu sou assim, eu falo rápido, eu vou vomitando tudo, eu falo, calma, respira, né? Então, mas você percebe que tem pessoas que são assim, tem pessoas que são diferentes, não percebe? E você vai ver que assim, essa questão, essas questões que nós estamos falando, dessas pequenas diferenças individuais, elas refletem muito do que nós somos, tá? Então, raramente você vai ver uma pessoa, como eu te descrevi agora há pouco, que fala mais, que para qual eu poderia parecer brava, tá? Pessoas que falam mais baixinho, pessoas que falam mais lentamente, pessoas que não articulam muito também. Geralmente são pessoas mais tímidas ou são pessoas mais introvertidas, tá? E o contrário, né? Na verdade, quando você expande a sua voz, tal, geralmente isso também tá relacionado com um perfil mais extrovertido, um perfil mais expansivo, tá? Então, para o bem ou para o mal, a voz, ela vai revelar. Então, por exemplo, realmente, você pode até não estar ansiosa, mas ao falar, se você fala rápido, não dá pausas, emenda um assunto com o outro, a outra pessoa pode ficar ansiosa, na verdade, por ver a sua pressa, embora você não esteja, tá? Mas a sensação de quem recebe uma fala rápida, sem pausas, é de ansiedade. Entendeu? Interessante isso, que eu fiz um curso de oratória com um japonês, Cida. E no final. Que interessante. Olha que interessante. E ele fala muito, ele não tem cara de japonês, não, ele é muito falante. E ele falou assim para mim, no primeiro dia de aula meu, a sua lição de casa é comer mais devagar. Eu comecei a dar risada.
Aí eu falei, nossa, é verdade. Meu marido fala todo dia, come devagar, você come muito rápido. Eu nem terminei, você já tá pegando, já tá com o prato vazio. E eu acho que é isso mesmo, a personalidade da gente, né? A gente é ligada na tomada, né? Exatamente, Falar o rápido, aí ritmo, corre pra o teu rápido. ritmo interno, ele é refletido em tudo que você faz, tá? Então, e assim, agora, para a comunicação, não tem, assim, o que eu sempre falo, a gente parte daquilo que a gente tem, de quem nós somos, não dá para a gente negar a nossa essência ou negar a nossa história. A gente pode melhorar, a gente pode usar novos filtros para dar uma nova embalagem para que aquilo não impacte negativamente, tá? Mas dificilmente você vai, dificilmente eu nem vou, jamais tentaria tornar uma pessoa que fala rápido em falar lentamente, tá? Lento. Mas agora eu posso te ajudar a articular melhor, porque mesmo eu falando rápido, por exemplo, se eu articular bem, você vai me entender, tá? Mas mesmo assim vai parecer vai ficar cansativo se você não der pausas. Então, se você articula bem e se você dá pausas, aí você já não causa tanto essa parte negativa da fala rápida, entendeu? Então, agora veja como são coisas que, assim, eu não sei, assim, a sua irmã, a sua mãe também falam rápido ou não? Vocês têm essa sintonia na voz, mas não nos ritmos. Interessante Eu acho pensar que eu isso falo mais também. rápido, mas todo mundo fala bem, mas eu falo mais rápido, eu acho. E falam muito, não? Todo Falam mundo fala muito a bastante, quantidade. Aham. Porque tem mas é bem assim esse interessante. comportamento. Mas esse, por exemplo, quando a gente vai para Portugal, Cida, o pessoal fala português. A gente não fala para eles, fala devagar, para a gente entender direito? Porque eles falam Acho mais que é mais rápido. específico, né? Exatamente. E dão umas emendadinhas assim nas sílabas, Junta, né? né? Vogal, É, consoante, vai juntando tudo e fala, calma, calma, fala devagar, né? É porque interessante. o cérebro da gente, ele está acostumado com um determinado ritmo. Porque quando eu escuto você falando, eu não só vou ouvir, mas eu tenho que decodificar linguisticamente aquilo, o conteúdo. Então, não se trata apenas de eu ouvir. Eu ouço para poder como é que se fala, processar essa informação para eu te responder. Isso Sim, tem um tempinho, entendeu? Se eu não dou esse tempo para a pessoa, eu falo muito rápido, eu obrigo, a pessoa vai processar, mas vai gerar esforço para ela. E nós não estamos é aqui para verdade. causar, a gente não está aqui para dar trabalho para ninguém, Vivian. Então, quando você estiver falando em público ou quando você quiser que uma coisa seja bem entendida, aí você tem que falar para você mesma. Fale devagar, fale pausadamente, porque daí você vai falar uma vez só e a pessoa vai entender. Entendeu? Porque aí Exatamente. você sintonizou no tempo dela também. Entendeu? Dá tempo de ela processar. Eu estou trabalhando isso, Cida. Quero cada vez falar mais calma, assim, para ser entendida. Mas Que é você fala, eu difícil, é um acho que treino. sim, exatamente. Agora, a comunicação é um negócio interessante, porque até estava conversando isso hoje. A comunicação da gente, o bacana dela é que ela nos revela, tá? Para o bem e para o mal, né? Ou seja, se eu estou nervosa, se eu estou tensa, se eu estou brava, eu vou revelar pelo meu tom de voz, pelas minhas microexpressões faciais. Então, para o bem e para o mal, a comunicação nos revela. Agora, conforme a gente vai vivendo, a gente vai adquirindo informações, a gente vai adquirindo, além de tudo que a gente estudou, a gente vai adquirindo experiência, né? Isso tá tudo com a gente. Maturidade, né? A maturidade, Maturidade. exatamente. As décadas vão passando e essa maturidade é legal, porque na verdade você tem uma série de conhecimentos que você adquiriu, mas você continua adquirindo os novos, então você tem uma riqueza enorme. Agora, se o seu jeito de falar não está à altura de tudo que você aprendeu, tem alguma coisa errada, né? Quer dizer, a gente tem que refletir essa maturidade também na nossa maneira de falar. E a gente tem a vida toda para fazer isso, entendeu? Então, e é o tipo da coisa que não adianta, assim, você pode ler, você pode ver vídeo, você pode estudar, você pode fazer curso. Mas é o tipo da coisa que se você não se jogar na piscina e se molhar, você não melhora, tá? Ou seja, você não avança. Então, o que eu falo? Eu vou te ajudar, eu vou ser o técnico de natação, eu vou te ajudar,
mas quem vai, se você não se molhar, entendeu? A natação não vai andar. Então, na comunicação, a mesma coisa. Eu te ajudo, mas depois você tem que ir sozinha e enfrentar o microfone. Você vai ter que enfrentar a sua entrevista, a sua live, seja o que for, que você esteja a sua apresentação de dissertação de mestrado, entendeu? Então, você faz todo o treinamento, mas depois você tem que aceitar os desafios que a vida te impõe, e tomá-los realmente como desafios e não como ameaças, né? Porque as pessoas que fogem um pouco assim do microfone, né? Cada fugida dessas é uma oportunidade a menos, né? Eu costumo brincar. Então a gente tem que abraçar todas as oportunidades possíveis de comunicação, porque ela é uma comunicação pode ser ponte para Muita coisa. muita coisa na vida da Oportunidades, gente. né? Muitas oportunidades. Em todos os sentidos, sentido profissional, né? Assim, porque ela pode te abrir portas na sua carreira ou daquilo que você almeja, que você deseja e tal, né? E na vida pessoal também, né? Sim, na vida pessoal conhecer uma também. pessoa, conversar, saber conversar, né? Exato. E você sabe que às vezes dentro da própria família, né, Vivian? Porque às vezes dentro da própria família, às vezes fica uma picuinha aqui, uma picuinha ali, né? Eu digo tanto é que eu lembro que 2 anos atrás, né, por época da eleição, sempre assim, sempre política é um assunto que quantos familiares brigaram, né, por causa de política, até nem vem ao caso, mas assim, quando às vezes os assuntos não ficam claramente ditos, porque né, principalmente na família se mistura muito razão e emoção, até porque são pessoas que a gente tem intimidade. Então, uma coisa é eu falar de uma coisa que está acontecendo, a outra é eu falar o que essa coisa está gerando em termos de sentimento para mim. Só que difícil a gente separar e a gente bota tudo no mesmo bolo. Então, acha que o outro foi agressivo, acha que, enfim. E aí a gente tem inúmeros problemas que, às vezes, com uma comunicação mais tranquila e mais organizada, poderiam ser resolvidos, né? No âmbito pessoal. E no profissional também acontece muito. Sim. Mal Sabe o que eu entendidos. queria te perguntar? Assim, por exemplo, jornalistas, de maneira geral, eles sempre têm o mesmo tom, né? A voz parece que é sempre bonita. Você desenvolve essa voz para poder. Como que assim? Eles têm um treinamento para a pessoa falar sempre daquele jeito, naquele tom, sabe? Porque parece que é tudo igual, né? Todo mundo não tem o mesmo ritmo. Não deveria, né? Assim, porque assim, o ideal seria que cada um mantivesse a sua característica pessoal, né? Antigamente, sim, né? Inclusive as fonoaudiólogas estavam lá para ajudar meio que botar todo mundo dentro da caixa. Hoje, na verdade, se pede o oposto, que a gente saia que todos saiam da caixa, que a gente consiga identificar. Só que a gente tem duas coisas aí que eu acho que colaboram para essa impressão de que é tudo muito igual. O próprio texto jornalístico, tá? Então, quer dizer, quando o repórter vai fazer a matéria dele, como é que isso é feito, né? Ele grava ele vai apurar, ele entrevista, ele grava uma passagem, ele grava ali com o microfone no local, depois ele vai para a redação, aí ele monta a matéria, eles vão esqueletar essa matéria, e aí ele vai gravar a parte que não é falada no local, e para isso tudo existe uma estrutura, mais ou menos, tá? Essa estrutura pode ser burlada, mas em geral acaba indo meio que no automático, você tem uma estrutura muito off 1, off 2, passagem, off 3, encerrou. Entendeu? Então, a maneira como a gente fala, ela é muito dependente do que eu estou falando. Então, se eu falo sempre com a mesma estrutura, isso favorece que eu fale mais ou menos com a mesma entonação. Então, esse é um dos motivos. O segundo motivo é que quando você está num meio, tá? Então, numa redação em que tenham 4, 5, 10 jornalistas, e principalmente se tem um que se destaca, por exemplo, ninguém vai dizer que imita, mas inconscientemente você meio que vai sintonizando com aquele que é o bom, entendeu? Então, vai acontecendo uma equalização, um pouco assim. Isso eu estou te falando assim como observação que eu faço por experiência, né? Então, isso acontece em outras áreas. Na medicina, acho que é meio difícil de ver isso. Eu não consigo, não vejo isso, assim. Mas, por exemplo, entre Mas eu professores, acho a que gente... sim, amiga. Eu acho que Será? sim. Por exemplo, você vai passar visita numa paciente, aí a maneira que você conversa com ela
e alguém, então, por exemplo, um residente observa, acho que ele aprende a maneira de, às vezes, se expressar com essa Sim, sim, paciente. sim, Eu sim. acho que É, você mas pega, você observa todo mundo e pega assim, olha, eu falo desse jeito, eu comecei a falar igual essa pessoa. Acho que sempre você tem um exemplo, sim. sim, sim, porque são modelos. É, mas eu estava me referindo a alguns certos estereótipos também, assim, como a voz, que nem voz de professor. Você já sabe Uhum. meio que de longe como é que é o tipo de voz de Sim. professor, ou voz de Assim, olá, pagodeiro, ou bom voz de. dia, né? Bom dia, tudo bem, É, né? de Mesma falar voz. tudo assim, exatamente. Então, mas assim, entre médicos, talvez se você pensar, vai, pediatras que estão acostumados a trabalhar com as crianças e com os pais das crianças falam de um jeito, talvez, e outros, não, mas eu nunca pensei se existiria Entendi, assim um certo é, estereótipo assim de maneira de falar, né? Pode ser que entendi. sim, pode ser que não. Então, assim, a gente. Uma pessoa que fala muito tímida, por exemplo, bem assim, fraquinho, ela consegue ser uma jornalista um dia falando bem bonito, assim, consegue Sim, desenvolver isso? sim, e eu já vou dar um spoiler aqui então, porque na quinta-feira, na minha live de todas as quintas, eu vou conversar com uma jornalista que quando eu conheci ela, ela entrava na minha sala e falava assim, com licença. Você acha que alguém entra na sua sala e fala, com licença, bem baixinho? Isso assim, não foi da primeira vez. Eu estou me falando assim de uma pessoa que vai semanalmente. Então, eu recebia ela, mas depois para entrar na minha sala, ela pedia licença de novo, entendeu? Era uma coisa assim, e ela falava super baixinho. E não sei se você acompanha aqui em Santos os jornais, mas certamente sim. E eu posso falar agora o nome dela, porque ela vai estar comigo, não falando só disso, na verdade, nós vamos falar de um outro assunto, daqui a pouco eu falo. Mas era uma pessoa de uma característica muito mais introvertida, mais contida, e hoje a Tatiana Jorge, apresentadora. Nossa, ela fala lindamente. Linda, ela é linda, é o que eu falo, ela já era linda naquela época, entendeu? Ela estava ainda cursando jornalismo, estava Não, no inclusive último ou no semana penúltimo ano. passada. Não, semana passada ela me ligou, ela tem um vozeiro. Eu falei, gente, né? Assim, eu falei, não Não sabe, já é? intimida aquele vozeirão Então, dela. Que coisa, então, né? então você vai conhecer a Sensacional. história dela na quinta-feira, porque ela vai contar um pouco a história dela. Na verdade, eu a convidei para a live também por a história dela, porque não tem como ignorar, porque a nossa história andou, né, em paralelo durante muitos anos. Eu conheço ela há muitos anos, participei de toda essa evolução dela aí. Mas ela, eu não sei se você sabe, ela é uma praticante e instrutora também de yoga, sabe? Ah, legal. Ela é uma praticante, assim, nota 10, nota 1000, entendeu? E ela, inclusive, é professora, né, de yoga. Ela se dedica bastante a isso e eu acho que isso traz uma característica. Eu acho, na minha opinião, que isso é responsável um pouco pela profissional que ela é, né? E eu acho que vejo, né, com as pessoas com quem eu trabalho também, o quanto a yoga pode ser benéfica também, né? Assim, por vários sentidos, o sentido corporal, né, o sentido da respiração e do próprio corpo, e da quietude, né, que ela acaba promovendo também em relação a todos os parâmetros fisiológicos, né, durante a prática, e que te trazem aí uma tranquilidade, né, e favorece o autoconhecimento e tal, tão importantes para comunicação. Então, nós vamos falar disso. Nem sei como é que a Ah, gente chegou muito nisso legal. agora. Ah, não, você Porque perguntou eu tava. Que os jornalistas falam, como fala baixinho, com licença, como de repente fala super bem, né? Então, e Enfim. às vezes é o contrário, o cara chega, ele é muito, fala muito rápido, fala muito alto, e às vezes você tem que ser menos, né? Porque assim, o jornalista, ele tem que ser ele vai entregar o pacote, ele não tem que ser o pacote, entendeu? Ou seja, ele vai entregar a notícia, ele não pode ser mais que a notícia, nem menos, né? Quer dizer, ele tem que ser um bom portador, um bom contador de histórias, né? Como a gente chama. Mas ele não pode ser a própria história. Então, se eu tenho um repórter também que é esse, tirando, logicamente, os que a gente fala, mas tem fulano que era, né? Mas aí já são Ah, mas é personagens, né? característica. É, São é. pessoas que já se caracterizam, assim, tem uma caricatura por detrás, né? Caricatura, Agora, isso. você pensando assim em termos médios, assim, é uma construção. E te digo, sim, qualquer pessoa pode, vamos supor, você poderia ser uma jornalista, eu poderia ser uma jornalista, porque é o tipo da coisa que você vai aprendendo também fazendo.
entendeu? E desenvolvendo ao Assim, longo. eu acho que na minha profissão, esse dia tá quase acabando, mas eu vou falar sobre isso. Eu acho que Tranquilo. na minha profissão, a importância da voz e da comunicação é até na hora de você falar uma má notícia, uma boa notícia, Sim. como essa família vai Sim. receber essa notícia. Tudo isso é muito importante, né, Cida? Nossa, o nome disso é empatia. E assim, é o coração da comunicação, né? E eu acho que na profissão de vocês é essencial, essencial. Eu fico feliz que, assim, eu acho que essa nova geração tá ainda mais, assim, pelo menos parte dela, né? Tá bem voltada para isso, assim, né? Eu acho, assim, essencial essa conexão com a outra pessoa e não só usar a técnica como uma barreira, e sim Não, porque como quantas ponte. pessoas você escuta falar assim, ah, ele nem, o médico nem olhou na minha cara, nem levantou o olho, escreveu e mandou Sim, embora. Né? Assim, tá o mais cheio, importante é você exatamente. falar, escrever vai ser a consequência do que você explicou, né? Eu acho que é isso. Exatamente. Tem que passar a informação para o paciente, ele entender, interpretar bem, né, a sua informação, né? Para Com poder certeza. fazer o que está falando. Né? Exatamente, para você poder fazer com que ele faça aquilo que você está recomendando. Porque se você simplesmente nem olhar na cara, tal, ele vai pegar o papel, pode até ser que ele vai e compre, dependendo do grau de necessidade, então ele vai e não vai nem, entendeu? Ele vai para o próximo, ele vai perguntar para outra pessoa, você não vai conseguir que ele execute aquilo que você está recomendando. Não, isso é verdade. Eu lembro que na faculdade eu aprendi a fazer receita para as pessoas que eram analfabetas, colocando assim o sol, a lua, do horário, de tomar Uhum. medicação, né? Então, Ai, que assim, legal. a gente tem que saber explicar essa receita, às vezes, para uma pessoa que não sabe ler, né? Na linguagem de um jeito que ela possa entender, né? Entender que é para tomar durante o dia, tomar durante a noite. E eu acho que isso tem tudo a ver com a linguagem, né? Assim, Totalmente. corporal, da comunicação. Talvez não a Exato. voz, mas a sua voz vai te A ajudar sua a postura, a explicar. proximidade que você tem da pessoa, o seu olhar, manter o olhar junto, né? Essa conexão pelo olhar, isso tudo facilita e sem falar que assim na área de vocês, assim, essa sensação desse acolhimento, né, que uma boa comunicação traz, não vou dizer que cura a pessoa não, mas que ela já abre uma portinha para a pessoa já se sentir melhor, né? Tanto é que talvez você escute, nossa, saí da doutora, já estava me sentindo melhor. E ainda nem É tomou verdade. remédio, mas assim, só de ter escutado, de ter sido tranquilizado, a pessoa já se sente melhor. É verdade. Ai, Cida, que delícia. Olha, eu queria ficar batendo um monte de papo. Vou ter que marcar uma Passou, hora com você. passou muito rápido, passou muito É. rápido. Fala um pouquinho da Legal. sua live de quinta-feira aí, o que vai ter. Nós temos só mais 2 minutinhos. Começou aquela Não, contagem regressiva, sabe? sim, não, quinta-feira vai ser 8h30. Geralmente as minhas lives são às 8, mas essa com a Tati vai ser às 8h30 aqui no meu perfil. E eu acho que vai ser bem legal, porque a Tatiana é uma menina que tem uma história muito bacana, construiu uma carreira muito bacana e é uma pessoa muito equilibrada, assim, eu acho que vai ser bem legal. Convido a todos que assistam, que venham com Ai, a eu vou gente. assistir. E Olha, sem a falar que tem yoga. brinde, na minha live tem brinde no final, tem sorteio. Ah, legal. Olha, quando eu fiz cursinho para entrar na faculdade, eu fui fazer yoga uma época, porque eu era tão agitado ao ponto de a pessoa deixava o lápis cair no vestibular e eu olhava para aquilo. Eu pedia completamente a concentração. Sei. E a yoga foi muito bom para mim, viu? Eu aprendi muito a respirar, a se concentrar melhor. Foi bem legal. Eu vou assistir essa live aí na quinta-feira. Ah, Ser legal, bom. Viva. Tá bom. Tá. Então, um beijo para Nossa, todos obrigada. e Acho até que tem muita amanhã no coisa. nosso Até treino. amanhã, nosso treino, 6 horas da manhã, né? Estaremos lá. Estaremos lá. Tá Obrigada, viu, bom. Cida? Eu que agradeço. Beijão. Beijão. Tchau, Tchau, tchau. tchau.